Senhoras e senhores, neste momento, damos início à palestra do senhor Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Alex Mena Barreto, que abordará o tema A Aviação de Segurança Pública no Brasil, Expansão, Impacto e Desafios em 2025. Antes de convidá-lo para iniciar sua palestra, gostaria de fazer uma breve leitura do currículo do nosso palestrante. Alex Mena Barreto, piloto policial, bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, com especialização em Gestão Organizacional em Segurança Pública e Justiça Criminal. Especialista em Gestão da Segurança Pública, Gestão de Projetos e Policiamento Aéreo com aeronaves tripuladas e não tripuladas. Doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança. Habilitado como piloto policial de helicópteros AS-350 e AW-109S, comandante de aeronave, instrutor de voo e examinador credenciado. Mais de 20 anos de experiência em aviação de segurança pública na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Atualmente, veterano da PEMESC, no posto de Coronel PM. E agora, com grande satisfação, chamamos o Coronel Mena Barreto para iniciar a sua apresentação. Seja bem-vindo, Coronel. Bom dia, Eric. Obrigado. Bom dia, senhores. Bem, vamos lá. A minha palestra, na verdade, Deixa eu ver se tem algum veterano aqui. O Wilner estava, o Sergião acho que estava também. A gente fez uma apresentação no Enavsec 2014, né? Foi no meu primeiro ano lá de Senasp, que era justamente de... metodologia, né? Tipo, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que quando a gente vai decidir o que a gente vai fazer, a gente precisa descobrir o que a gente tem, né? Para saber o que a gente vai precisar. Então, a gente tive essa oportunidade aí, agradeço aí a colaboração de todos aí, de um questionário, foi menor do que aquele questionário do ano passado, de 2014, que o pessoal reclamou pra caramba, que eram as 30 folhas, né? Mas era mais as informações principais para a gente ter uma noção da dimensão do nosso tamanho, né? Que vai ser a minha conclusão. Então, até botei uma foto aqui bem bacana, né? Parece a DAC, né? Não é? Helicóptero DAC lá da Alemão. Ou um aeromédico americano. Alguém sabe aqui onde é, não? Né? Então, tipo, quem imaginaria isso aqui em 2014 a gente estaria assim, né? Tá? Então, vamos lá. Essa é a evolução, né? Então, 2014 com os resultados de 2013, 2025 com a evolução, com os dados de 2024. Onde estávamos, né? Enavsec Fortaleza, nós tínhamos lá a pesquisa. A idade média na época, 11 anos as unidades, estamos praticamente 2 anos depois, estamos com as unidades aí praticamente batendo seus 15, 20 anos aí, mais ou menos de média, em que pesa não ter perguntado. Fiz uma linha do tempo aqui, né? Nós tínhamos lá, Navsec 2014, cadê ele? Está aqui, do Marcos Costa? Olha lá, nosso cerimonialista lá, né? Ó. né? Aqui em Goiânia, quando a gente tinha uma salinha, o Enavsec era desse tamanho, né? Pessoal de Minas, foto histórica, vamos ver se a gente consegue repetir essa foto aqui, né? Pessoal no Rio, Vitória, e aí aqui já a parte mais atual, né? Aí fiz um breve de fotos aqui, né? Tá aí, nosso Coronel Alberto, novinho, aí, pessoal dos brigadianos, também está aí o Baracho, também está palestrando, estava na ativa, era capitão, né? E a minha apresentação lá. Então, basicamente, o questionário 2014, aí é uma coisa, hoje nós temos o termo UAP, né? E aí eu faço questão de usar o termo OASP, que a UAP, ela é a definição abrangente, né? Então, hoje, se o cara, um Estado, quiser contratar uma empresa com piloto paisano para fazer resgate aeromédico, hoje é permitido.
eu não considero isso uma OASP, né? Então, ela é uma UAP. Então, a OASP seria um subgrupo da UAP, né? E nós temos, aí, o que define lá? Na verdade, a atividade de segurança pública com efetivo estatutário. Então, existe a diferença aí do piloto estatutário, né, institucional, e o cara piloto, que não entrando na parte técnica de pilotagem, de corporativismo, mas são diferentes, né? Então, se o cara é CLT, contratado, a regulamentação da ANAC, por exemplo, que o cara dá uma multa no cara, funciona. Para nós não funciona. O cara, vou dar uma multa no tenente. O cara, tá, não vou pagar. E aí? Entra na dívida ativa lá, né? Mas, tipo, não tem um enforcement do... Para nós seria o quê? Não, vem lá uma notificação, eu abro lá um procedimento administrativo, o cara se defende, o cara é preso, o cara toma uma penalidade administrativa, aí funciona. Aí funciona, né? Então, essa é a característica da OASP. Nós tínhamos 52 questionários, 45 ASPs, 7 UAPs, né? Que a gente fez, abrangeu isso aí. Aí foi mais ou menos a resposta, 95% de amostragem, né? A de 2025, eu fiz um Google Forms para 50, a gente teve um aumento aí, todo mundo praticamente respondeu. Os que não responderam, os dados completos, eu consegui lá a parte de frota, que é mais fácil, né? Só para a gente ter uma noção. E apenas uma das UAPs que não respondeu, né? E caráter colaborativo. Então, não tem uma rigidez metodológica, científica, mas o que é importante, assim, os dados principais a gente tem. Então, nós temos aí o primeiro dado, né? Nós tínhamos 74 bases operacionais, que aí seria, em São Paulo, a gente chama postos de serviço, né? E nós tivemos um incremento aí para 118, né? Então, ou unidades novas que inauguraram, ou bases que foram, principalmente, que na maturidade, aí vinha do tempo aí das OASPs, é natural. O cara tem primeiro na capital, e aí, a partir daí, quando ele vai começar o processo de expansão dele, começa a se criar bases no interior. Minas, o processo forte, Ceará, processo forte, Pará, processo forte, São Paulo, processo forte de descentralização, PRF, né? É a linha natural do tempo. Então, aí nós tivemos aí um incremento aí de 59% nos postos de serviço, na abrangência aí de atuação de serviço. Então, aí, a gente fez esse artigo bem resumido, está publicado na edição da Tecnologia e Defesa. Tive o apoio do Marcelo Lobo, ele aqui de Florianópolis, é um cara que faz arte aqui, e a gente conseguiu fazer. Então, aqui nós temos as bases das OASPs federais, né? Então, a gente conseguiu a distribuição. E aqui a gente começa por estados, né? E é muito legal de ver os estados que já estão com processos adiantados de descentralização, como a gente consegue ter visualmente a questão da abrangência que já está de ter, né, o estado inteiro aí abrangido por uma base, um posto de serviço de atendimento, né? Então, Santa Catarina está bem adiantado, o Paraná também, o Rio Grande do Sul ainda está em processo, né? Você vê que tem campo para... Provavelmente isso aqui deve ter projeto, né, comando? Provavelmente o senhor deve ter projeto para colocar lá um na ponta, um no meio. Né, entendeu? Mas aqui visualmente a gente já consegue perceber. São Paulo a gente já teve um processo de expansão grande, Minas está ainda iniciando, né? Então, Espírito Santo também está com um processo já de criar uma base descentralizada. Aqui também Mato Grosso. Mato Grosso tem uma característica especial aí, tem uma força aérea aí. Cadê o pessoal do Mato Grosso aí? Tem uma força aérea de avião lá, de Citation e tal, então eles cobrem
até por causa, acho que até questão regional lá, é esse deslocamento com um avião e depois vai o helicóptero, né? Isso, Tá? Aí tem aqui Goiás, Brasília, né? O pessoal do Mato Grosso também, tá? Aqui estamos lá, o nosso Ceará lá também já fez um processo, Maranhão, né? Bahia já tem também processo, mesmo que seja base itinerante, base de caráter temporário, né? Mas já está bem adiantado. E a gente percebe as oportunidades aí, né? Tá? E aqui temos até a surpresa. Pará também é forte na questão da descentralização. E aí a surpresa, né? O Acre, o seu Apaer Acre, o único helicóptero, em 2014, o único helicóptero do Estado registrado lá, tinha um problema enorme de cheque e recheque, na época que o cheque era de ANAC, que o único helicóptero que existia no Acre era o da Segurança Pública, né? E aí hoje eles estão com 3 helicópteros e já estão criaram aí recentemente a base de Cruzeiro do Sul, né? E é uma coisa, tipo, impensável há 10, 15 anos atrás. Fala, não, o Acre vai ter uma base descentralizada, vai ter helicóptero, né? Então você vê como são resultados, né? Tá? Aí nós vamos passar para a questão de frota, temos lá uma foto aí, né, que é, digamos assim, a gente não perde para ninguém do mundo inteiro, né? Quando eu mostro uma foto dessa aqui, né, Los Angeles não tem isso, né? Então a gente está de 135. Então, assim, mas nós vamos chegar lá, comando. Aqui nós vamos falar primeiro de avião, estamos com a frota atual aí, 107 aeronaves, 66 turbina, 41 a pistão. 2014 era inverso, nós tínhamos um monte de aeronave pistão. Hoje a frota nossa de aeronave a turbina suplantou as aeronaves, então era a característica de aviões apreendidos. O próprio Mato Grosso era tudo que era apreendido de tráfico lá, Cessna, 210, ia lá. Hoje não, né? Hoje foi importante isso, né? Que é o caminho de entrada na aviação de asa fixa para a formação do piloto, né? Mas hoje nós temos a Citation lá, me espantou mesmo, E não é um, é 2, né? E não dá para o cara começar a voar no Citation, né? Então o cara tem que ter mas passou. Então nós temos aqui a outra característica, o King Air, que era o rei dos ares, né? Era o querido, o predileto aí. Hoje nós estamos com Caravan, que é quem tem Caravan aí, quem opera Caravan. É uma aeronave que é uma luva para atividade nossa, né? Que pese ter todas as dificuldades aí de não ser pressurizada, né? Mas aí a PRF já descobriu isso aí, comprou uma frota de Caravan lá também. Então nós temos 25. Se você fizer, vai ter a palestra aí da Azul Conecta, que viu com os olhos e percebeu a frota nossa de aviação de segurança pública é maior que a da Azul Conecta. Então, tipo, o Air Tractor também está se destacando, né? E aí tem lá, e aí tem os primos ricos, né? Estamos aí com um PC, um Pilatus 24 aí da Receita Federal recém-entregue. E temos um Embraer 175 da Polícia Federal, né? Então aí estamos, a frota de aviões de 46 em 2014, tivemos um incremento aí de 132% para 2024. Aí vamos para a frota de helicópteros, né? Temos lá fiz a propaganda do seu Apaer, fiz a propaganda de Minas, fazer a nossa propaganda, né, chefe? Olha lá, ó. Né? Temos um EC-145 estado da arte, um H-135 estado da arte aí, de multimissão, aeromédico, guincho, kit para maca dupla, né? Deu um show lá no Rio Grande do Sul, né? Que foi praticamente a primeira prova real lá dele, né? Estamos Bavop aí implantando
OVN, H-24, né? Na missão principal dela de Davis de policiamento, e o Paraná aí, com o projeto aí de Falcão, nessa questão de tecnologia embarcada, né? De melhorar nossos processos com a tecnologia. Aí temos aí 216 aeronaves, temos aí FIS por linha, né? Aí é legal das empresas. Então temos o carro-chefe é o esquivo, né? 124 H125 da linha de esquivo, né? Temos um 145, 135 entrando forte, o H130 entrando forte, né? Mas temos também o Koala aqui, que são os concorrentes, né? Temos também aí uma belíssima frota aí de Leonardo. O pessoal da Bell também entrou agora com 429, deve estar para entregar. Isso aqui era ou entregue ou contratado para entregar. Então, já coloquei. Então, é o pessoal da Brigada, acho que o Bombeiro também está no projeto, né, de receber aeronave também, né? Então, aqui a gente para ter a noção, né? Um aspecto interessante, aí mais para o lado das empresas, e aí o feedback nosso, né? O share, né? O share Airbus, Leonardo, tal, não muda, não mudou de 2014 para 2024. Então lá era 80, 85, continua 80, 85 o Airbus. Então toda vez que a empresa se abre uma licitação, a empresa judicializa, né? Na verdade, ela está não deixando o bolo crescer. E se o bolo crescer, a fatia do bolo permaneceu a mesma nesses 10 anos, né? Então, essa questão aí talvez seja, como empresa, aí, né? Aí fica a minha dica de pensar bem antes de judicializar um processo de aquisição, porque isso aí prejudica, né? Todo mundo sabe aqui que o dinheiro desse ano, talvez não tenha mais o dinheiro do ano que vem. Então, na verdade, está impedindo o bolo dele de crescer, sendo que a fatia permanece sempre a mesma, né? Vamos lá. Aí aqui, estamos lá, 66% de aumento no número geral. Tivemos um incremento aí, é uma questão natural, né, nos biturbinas, né? Então, tivemos 200 quase triplicou aí o número de biturbinas e tivemos 59%. E aí a questão dos helicópteros convencionais aí praticamente se manteve, praticamente só para instrução, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Aqui só para a gente ter uma noção, né, de a fatia dos biturbinas tem aumentado, né? Então, tá. E aqui o aspecto geral, né? Tanto avião quanto helicóptero. Nós tínhamos aí na pesquisa 176 em 2014, fomos para 322 aeronaves, né? 82% de aumento. A parte de recursos humanos, aí aqui a questão fiz mais simples, né? Então, o número de pilotos, quantos nós somos, né? Qual que é o... E aí é uma coisa que me agrada muito, assim, é uma coisa que me... Nós temos hoje um efetivo de 3.318 pessoas, esse é o público de aviação de segurança pública, envolvendo piloto, tripulante, médico, enfermeiro e outros, né, apoio, e eu consigo fazer um evento com 1.000 pessoas, né? Então, o pessoal fala, qual que é o tamanho da minha secção? 1/3, né? Então, vamos considerar 1/3 está aqui, 1/3 está de serviço. Eu estou brigando pelo outro 1/3, né? Então, alguma coisa se bobear, até mais, né? Então, um incremento aí de 42% no número de pilotos e 31% de tripulantes. O que é uma coisa legal para a gente pensar aqui, né? Que aí é o gargalo todo mundo aqui. Aumentou 42% o número de pilotos, certo? E aumentamos 82% o número de aeronave. É uma coisa que eu estou dando dado científico, uma coisa que todo mundo está sofrendo na pele. O que é? Que, nós estamos descabelando de trabalhar. Né? Porque hoje o gargalo é formação, piloto, escala, né? Principalmente com questão de base externa, né?
Então, isso é um dado que a gente já sabe, né? Empiricamente, a gente sente na pele, mas a gente tem aqui a constatação científica de que, tipo, cara, daqui a pouco não dá, não é? O problema não é mais comprar aeronave, né? O problema agora é piloto, né? Piloto, tripulante, mecânico, né? Tá? Aqui o outro dado também, estamos aí o pessoal de Goiás, aí um Super King Air lá, bonitão. Tá aí, nosso tamanho, isso aqui é para as empresas, né? Então, 287 milhões em 2014, nós somos para 1 bi. Né? Então, em 2024, aí, logicamente, a gente tem... não foram todas as unidades que responderam, às vezes por questão de sigilo, às vezes por questão de que ele não tem um controle desse dado, mas também é uma coisa que me chama a atenção, né? De tipo... nós tínhamos 50 e poucas respostas, né? Então, 15 aí, entre 15 e 20 unidades, não tem o domínio gerencial de quanto que ele gasta. Não, tipo, quanto que eu preciso, né? Se você não sabe quanto que ele gasta, você não sabe quanto precisa também, né? Então, isso é uma coisa para a gente repensar, né? A parte de investimento já é mais fácil, mas a de custeio é um pouco lá. Então, esse é o tamanho da segurança pública em termos... Esse aqui é o dinheiro na mesa, né? Que a gente fala. 1 bi. 1 bi. Né? 500 milhões de investimento, 500 milhões aí praticamente de custeio. E a gente sabe que o gargalo lá, conforme aumenta aqui, né? Então, ano passado teve uma rodada de investimento muito grande. Não. Só custo. Não, se for folha de pagamento, a gente vai... então, o que provavelmente deve acontecer nos próximos anos? Né? O nosso custeio vai aumentar. Né? Então, era mais ou menos... Em que pese que não alterou muito a relação. Né? Tá? Então... e aí a questão do impacto. Aí estamos fazendo... chefe, tem que fazer um merchan aí, né? Um merchanzão lá, nosso lá. Tá? Impactos mensurados. Aí a questão de doutrina, né, de metodologia, tipo, o que é resultado para nós? Né? Tipo, aqui, aí, assim, aqui é um esforço, né? Fala, não, eu estou voando mais, mas voando mais é mais resultado? O nosso resultado é voar. Né? Então, outra coisa para se pensar, né? Mas isso aqui é uma referência boa. Tem a quantidade de horas de avião, voávamos 37 mil horas, né? Tivemos um incremento violento lá de voo de avião, né? Então, descobriu-se aí um filão aí de asa fixa, né? E 37%. Então, nós estamos aí, ano passado, um estimado aí de 60 mil, talvez um pouco a mais, um pouco a menos aí, teve unidades que não responderam, né? Mas, enfim, estamos mais ou menos nessa... Para a gente ter noção, São Paulo, na história toda, 90 mil. 190 mil. Então, basicamente, aqui, já estamos aí quase... A gente voou 1/3 do que São Paulo voou a história inteira por ano, né? Quando se juntar tudo. Tá? E aí, a questão que eu comentei aí. Eu vou perguntar, tipo, né, como gestor, né? Tá, e o que vocês produziram? Né? Aí eu pergunto assim, qual que é o seu resultado? Né? Tipo, o que a gente faz, né? Tipo, eu vou, tá? Né? Tipo, é a mesma coisa que a gente definisse o resultado do policiamento pela quantidade de quilometragem que a viatura andou. Não, a viatura eu andei 100 quilômetros hoje, chefe. Tá, mas o que você preveniu? O que você prendeu? O que você atuou, né? A gente não tem esse número, né? Aí, tipo, o que produzimos? Quais são os nossos resultados? Isso aqui é para a gente refletir, né? De tipo, o que eu mostro, né? Como é que eu comparo, né? Em que pese a gente tem as dificuldades de comparação do Detran com o bombeiro, mas a gente tem que ter alguma coisa, falar, não, o helicóptero fez essa diferença, o avião fez essa diferença, né? E essa pergunta aqui, a gente não são todos, assim, de maioria mesmo, a gente não tem, né? Então, peguei algumas, né? Então, a questão de horas voadas, a gente tem aí de helicóptero, né?
E aí eu destaquei aqui os positivos, né? Então, CAV, naturalmente, aí nós somos o 01, né? PRF aí está se destacando, helicóptero, né? E um destaque aí, BPMOA, né? Tá lá, mudou o modelo de operação deles. Modelo de, em vez de comprar o helicóptero e manter, fizeram a locação, e eles têm uma frota baixa, né? Então, CAV, nós temos 24 helicópteros, naturalmente a gente vai voar. Vocês também estão com uma força aérea lá, também vão voar bem. Eles não, a frota do BPMOA é uma frota pequena, e eles estão voando, né? Então, eles focaram na hora voada, e não na quantidade de aeronaves, né? Então, mas assim, foi o que eu falei, qual que é o resultado, né? Tá? Então, que os 3 primeiros, né? De avião, o Pará lá tem a Força Aérea, cadê o Coronel Armando, está a bordo aí? Tem uma Força Aérea também de Caravan lá, base descentralizada, atendimento, também uma aviação lá de estado, transporte aeromédico, transporte de autoridade, de tropa, né? Mato Grosso lá também, coladinho com eles lá também de uma frota aérea lá, né? Então, também estão descobrindo esse modal. Comave também, estão praticamente os 3 aí, praticamente bem similares, né? E aí temos aqui um destaque, né? Então, a Casa Militar do Paraná, né? E aí eu vou depois falar que seria a 4ª mais voada. E o BOA, aqui o Batalhão de Operações Aéreas aqui de Santa Catarina, que também está com um modal aí de Caravan alugado, King Air, né? De fazendo transporte aeromédico e tal. Então, são 2 destaques. E aí a gente começa assim, tipo, vamos lá, vamos tentar achar um resultado. Então, eu uso a minha experiência pessoal de São Paulo, né? Que a gente mensura lá, a pessoa foi detida com um apoio, né? A aeronave estava na cena de ocorrência e deu o resultado de prisão, a gente conta isso aí como uma estatística. Só 20 respostas, né? Tem gente que fala, a gente não mensura isso, né? Provavelmente, acho que o PRF não mensura isso aí, de quantas prisões atuou, né? Então, tipo, não, a gente não controla esse dado. Então, só 20 é uma amostragem. E aí começa a dar umas discrepâncias, né? Então, o comandante Renato não está aí? Está aí? Não, né? Então, botou 1.200. Como botou 1.200, eu falei, né? Tava... Mas tudo bem. Tá lá o GOA. São Paulo aí tem o número certinho. E aí começa os destaques, o SAER aqui, tem a base Criciúma, Chapecó, com destaque tem lá. E aí também o BAVOP, também destaque em 4º lugar, que são as pessoas, não digo que prende mais ou menos, mas são as pessoas que mensuram isso, né? Então a gente volta no ar. Né? Tipo, o que a gente tem que medir na nossa operação, né? Tá? Aí aqui a gente começa o lado bom, né? Transporte de órgãos, 36 unidades ou ASPs responderam, fizemos 178 transportes de órgão. Comave tem um enorme aí esforço nessa área, com parceria com a Central de Transplantes, né, de avião, helicóptero. Né? O SOAER, né, o comandante Medina aí não está aí, belíssimo trabalho, com 2 aeronaves. Ele tinha um esquilo que ninguém queria, né, um 355, né, e agora recebeu, aí reconheceram o trabalho deles, receberam um H130 novo, né, então um belíssimo trabalho lá, 214 órgãos no ano passado. Aí a Casa Militar do Paraná, né, que pese a missão principal deles serem o transporte de autoridades, servir o governador, né, as autoridades, mas abriram, né, enxergaram o mercado, estão voando, né, estão lá em 4º, 5º lugar de horas de voo, e estão fazendo um belíssimo trabalho. E aí a gente põe um destaque aqui, né? Cadê? Peraí. Aqui. O destaque aqui, né? A FAB inteira fez 234. Né? Não vou entrar no mérito da questão da FAB, mas a gente fala assim, o SOAER, né? O Comave lá, que tem
Não vou saber de cabeça aqui. Tem alguém a bordo aí da PM de Minas? Quanto está a frota de vocês de aeronave geral lá? 17 aeronaves? O SOAER aqui, ó. 20. 20, com 2 aeronaves. Hã? Uma? Não, então, mas... Tá, mas... Né? Então, tipo... Isso é resultado, né? E você fala, qual que é o impacto que o SOAER faz? Ó, eu estou transportando quase o que a FAB inteira faz no ano, né? Tá? E aqui é o mais legal aí que quantas pessoas a gente salvou, né? Aí entra resgate aeromédico, salvamento, aí depende da metodologia aí que a pessoa usa para salva, né? 8.500 pessoas. Isso é resultado, né? Ou não, essas pessoas, 8.500 pessoas, talvez tiveram a oportunidade de dar um bom dia para o filho ou para o pai, por causa dos senhores. Né? E não interessa, para essas pessoas aqui, ó, não interessa se é o Coronel Matei, se é bombeiro, se é PM, se é Detran, se é avião, se é... Não interessa. Interessa que assim, ó, olha, no momento que eu mais precisei, veio um anjo aí e me deu uma outra oportunidade de vida, os senhores. Né? Para nós é uma missão. Para nós é mais uma hora de voo, mais uma missão. Para o cara é a vida. Né? Então, a gente teve uma sessão solene no Congresso. O pessoal de Brasília levou, falou, pô, traz uma vítima para dar um depoimento. Era um assessor parlamentar, quem estava nesse evento lá, né? E o cara falou, cara, ele caiu numa cachoeira, pôr do sol, sempre, né? Sempre na quiçaça, né? Pôr do sol, os caras arriscaram, deu confusão lá de pousar, não pousar, se pousa, não pousa. E aí falou assim, ó, eu desfaleci escutando o barulho do helicóptero chegando. E aí o cara falou, não, calma, que eles estão chegando e eles vão salvar você. E aí depois ele acordou no hospital todo arrebentado lá, né? Então, isso aqui. E aí temos aqui o BOA, né, aqui de Santa Catarina, fazendo um belíssimo trabalho com avião, com helicóptero, né, de remoção, transporte. KVPM, nós temos 3 bases aeromédicas lá, né? Então, 3 postos de serviço que fazem atendimento aeromédico, né? E o BPMOA Paraná também se destacando aí. Aí a gente entra na questão, né, de tipo, eles estão fortes, né, tanto na hora voada e resultado, quanto na coisa. E aí temos aqui um destaque aqui, ó, né, comandante Modini aí, 2 helicópteros, uma polícia civil, né, com 614 pessoas salvas, né, porque fizeram convênio com o SAMU em Chapecó, fizeram convênio com o SAMU em Criciúma, e ele não está preocupado mas pô, a Polícia Civil está fazendo resgate aeromédico? Cara, essa pessoa aqui, ó, eles não estão preocupados se é helicóptero preto, vermelho, PM, integrado, não estão, Isso é a diferença, né? Isso é aquela diferença que a gente pensar assim, ó, fala, cara, qual é o meu futuro? O que eu posso fazer a mais, né? Tá? Então, aí chegando aos finalmente, tem mais 8 minutos. Isso aqui foi o slide que eu coloquei em 2014, né? Então, o que eu identifiquei? Não temos indicadores. Passou 10 anos, temos? Não temos indicadores. Eu não consigo ter um indicador para a gente fazer Não temos. Né? Então, o que é salvamento, o que é resgate? Temos uma definição meio padrão? Cada um pode usar o seu termo, mas a gente poderia ter um dicionário de dados. O resgate do Batalhão de Aviação da PM é o meu salvamento aquático. Né? Então, é aquela história, busca. O que é busca? Aí fala, não, busca tá fácil. Tá. O da polícia fala, não, busca, eu estou buscando o cara no mato. O bombeiro fala, não, buscando o cara o afogado, ou o perdido, ou o corpo, né? E aí entra tudo como busca, né? Então, tipo, nós não temos, né,
essa questão de definição da terminologia a ser utilizada. E não temos registro, né? Então, aquela história. Qual que é o teu resultado? Tipo, você mensura quantas pessoas você prende? Não tem esse dado, né? Então, não tinha essa... Então, aí a gente não sabe o que medir, a gente não tem como... Para onde a gente vai, se a gente não sabe onde está, a gente não sabe, né? Isso no País das Maravilhas, né? Para onde é a saída? Para onde você vai? Não sei. Então, pega qualquer lugar aí que você vai, né? Tipo, que caminho eu pego? Para onde você quer ir? Não sei. Então, pega qualquer um. Não faz diferença, né? Então, tá? E aí, para reflexão. Esse aumento, né, de hora de voo, de aeronave, de operação, né? O que nós trouxemos? Foi uma política pública? Houve lá, o governo federal falou, não, nós vamos aumentar em 200 e... Foi uma política pública? Foi um esforço governamental? Não, o Estado falou que vai investir forte na aviação e vamos fazer um projeto estratégico, daqui 10 anos nós vamos estar com o dobro de aeronave. Foi isso aí? Foi, de 2014 teve um esforço governamental. Foi uma prioridade. Não, o bombeiro, a PM o comandante-geral me chamou lá, comandante, é o seguinte, daqui 10 anos nós vamos ter o dobro de aeronave, se prepara aí. Foi isso aí? Não, reflexo, pergunta, né? Interrogação. Foi isso aí? Chegaram para vocês e falaram, daqui 10 anos você vai ter o dobro de aeronave. O que foi? Comandante, o que foi? Foi a abnegação dos senhores. De chegar e falar, nós vamos fazer essa porra crescer. Eu vou ficar lá todo dia. Eu vou vendo a oportunidade. Eu vou formar. Vai ficar tomando não. Um dia dá um sim, pum, aumentamos, deu um passinho lá. Né? Então, assim, mudou muito de 14, né? Então, a minha experiência que eu tinha, de eu ver lá, a Senasp precisa comprar helicóptero, a Senasp precisa formar piloto. Tudo bem, precisa, mas foi isso que fez a diferença? Ou foi a abnegação, né, comando? Dia a dia lá de, precisamos voar, precisamos fazer voar, precisamos arranjar dinheiro, precisamos arranjar fonte de financiamento, precisamos fazer convênio com o SAMU, precisamos pegar recursos da saúde, né? Não é um planejamento fora, que vem e fala, você vai crescer 200% para daqui 10 anos. Não, foram os senhores. Né? Na briga diária, tomando não, um dia encaixa um sim, opa, dou um passinho. Né? E aí, aqui resumindo, qual o nosso tamanho e qual o nosso espaço? Né? 322 aeronaves, R$1 bilhão, comparativa aí, a Força Aérea inteira, as Forças Armadas inteiras, tem 195 helicópteros. Talvez é um número... A gente sabia, a gente tinha mais ou menos noção, mas não tinha um número. Né? E aí a nossa conclusão, né? Isso aqui fiz um IA aí, né? Né? Um baita de uma potência. Aí você olha no espelho lá, se achando vira-lata. Né? Então aí melhorei um pouquinho, né? Que aí acho que aqui é isso aí, né? Né? Nós somos aí uma potência com síndrome de vira-lata. E aí, voltando aqui, né? Aí para finalizar, estávamos em Fortaleza, estamos hoje em Florianópolis. 2035, onde nós vamos estar? Será que nós vamos estar com 600 aeronaves? Né? Será que a gente vai estar com 2.000 pilotos? Né? Será que a gente vai, daqui 10 anos, a gente vai ter algum tipo de indicador padronizado aí entre as unidades? Né? O que é busca, o que é salvamento, o que é resultado, o que eu produzo, né? E a questão, aí a questão do ser humano, né? Mas a Senasp precisa fazer, mas o comando precisa fazer, mas precisamos, né? Precisamos, né? O coronel Tacílio, né? Falava, precisamos. Não, precisamos não. Você vai fazer e você me entrega amanhã. Né? Então, definir.
que precisa? Precisa de dinheiro para fazer isso? Né? É o espírito da NAVSEG, né? A Senasp fazia, tal. Até que um dia me cancelaram o evento 10 dias antes. Palestrante, o cara tinha comprado o pacote com família, não sei o que, tal. Eu falei, não vai ter mais. Né? E eu falei, meu, ano que vem, cara, nós vamos fazer isso aí, cara. Com o Senasp, sem Senasp, né? Aí juntou meia dúzia de maluco aí e o negócio começou a sair. Aí eu falei assim, por que eu não faço? Né? Tipo, aí eu tô falando para os senhores, né? Nós temos aí, os militares, principalmente, acredito que a civil também tenha, no processo de evolução, né? Monografia, TCC, mestrado, doutorado, né? Por que eu não faço isso aí? Vou criar estudar qual é o indicador do Ceará, qual é o indicador de São Paulo, qual é o indicador do Detran, e vou criar uma metodologia padronizar. Por que eu não faço? Né? Por que a gente tem que ter, né, sempre alguém? Não, precisamos. Por que não, eu preciso fazer. Né? Então, é a frase do John Kennedy, hein? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Né? Então, o que eu posso? Então, muda a chave, né? Eu estava conversando ontem, né, com o pessoal da Melgaço, né, de tipo, o porquê que, né, é uma coisa muito satisfatória de você ver, por que não pode vir uma equipe da Polícia Civil e fazer a prova de resgate aquático? Né? Tivemos aí, recente aí, Rio Grande do Sul, o cara não teve que fazer o salvamento lá? Por que não, eu sou policial, Não, cara, é melhor você tá para mais do que tá para menos, né? Então, por que, né, a grande pergunta aqui... E a outra pergunta é o seguinte, para vocês refletirem. Nós somos uma potência. Então, a aviação de segurança pública é uma potência. A gente precisa tomar posse disso. Né? Nós temos aí recentemente, fiquei sabendo ontem, temos questões de regulamento, temos questões legais, taxa, né? E aí o cara da Força Aérea vai lá, em 3 segundos ele resolve, porque aí, não, que é problema, tal, e a gente não consegue ter esse convencimento. Temos o Tenente Coronel Pimentel, foi do Gavop, hoje é assessor parlamentar lá de Brasília, uma das assessorias parlamentares mais fortes que tem no Congresso. Por que a gente não consegue criar um consenso e fazer as coisas acontecerem? Aí fala, mas eu sou só uma unidade, né? Só tenho uma aeronave. Não. Nós somos maior que a Força Aérea. E fazemos mais do que a Força Aérea, com menos, né? Então, a história do Sou Aéreo lá. E temos ainda uma avenida para crescer. E aquela história que todo mundo sabe. Rio Grande do Sul, né? Tivemos... Vai acontecer de novo? Vai. Onde? A gente só tem 2 variáveis. Que vai acontecer, vai. A gente só não sabe quando e onde. E nós vamos, de novo, dar o show que a gente deu lá. Né? Porque hoje, graças a Deus, a gente consegue, pelo menos no nível pessoal, né? A gente, então, tipo, no caso de São Paulo, a gente já sabia que a gente ia para lá. Quando deu a coisa, ela falou, pode preparar aí. Né? Só está esperando, o governador ligou meia-noite, 8 da manhã briefing, 9 da manhã decolando. Pronto. A gente já sabia que ia para lá. Santa Catarina, todo mundo já sabia que ia para lá. Né? Agora, não, vou esperar o governo. Não, isso aí é nosso. Né? É isso que eu falo, aquela história. É uma política de, não, nós vamos ter uma força-tarefa de, estão desenvolvendo, estão trabalhando, seria o ideal, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Então, basicamente, essa é a minha mensagem, hein? Para a gente ter uma noção do tamanho, espero que... Como é que é, comando? Salvei um CSP e um CAO de uns 400 caras aqui, né? Tá? Depois eu vou compilar isso aqui, publico no site lá no Piloto Policial, para ficar, né, que
comando, o senhor tem? Quantas unidades tem? Quantas aeronaves tem? Eu fiz o trabalho em 2014, ali fica ligando. Eu falei, tem o de 2014, cara, se quiser. Aí eu avisei aí. Tá, senhores? Então, espero que eu tenha deixado a mensagem. Muito obrigado. Agradecemos imensamente o Coronel Mena Barreto por essa belíssima fala, mostrando um importantíssimo tema, que é a aviação de segurança pública. Agora, no final, ali com a frase que a gente precisa refletir sempre, né? Onde queremos chegar. E para materializar esse momento, convidamos o Coronel Marcos Costa, da Polícia Militar do Ceará, para fazer a entrega de uma pequena homenagem em reconhecimento ao trabalho que o Coronel Mena Barreto vem desenvolvendo frente à aviação de segurança pública. E gostaria, quebrando o protocolo, de convidar o Coronel Matei, do Rio Grande do Sul, para a entrega de uma homenagem ao Coronel Mena Barreto. E o Tenente Coronel Nice também. Só, na verdade, pessoal, o comandante Mena Barreto não esteve presente na nossa reunião lá dos diretores e comandantes, chefes de unidades operacionais de aviação de segurança pública, que era a intenção de fazer a entrega. É um agradecimento, né? Como foi muito bem falado aqui, cada um de nós sabemos o que a gente enfrenta no dia a dia para conseguir existir, persistir e melhorar. O ano passado, quando nós fomos convidados a fazer a palestra na NAVSEG lá em Foz do Iguaçu, a nossa unidade recente tinha completado 1 ano, né, Lidic? Então, a nossa unidade lá é uma unidade nova, embora a gente tenha aí já passado por 2 batismos de fogo, né, que foi no ano de 2023, quando a gente nasceu, e depois em 2024. É uma forma de agradecer ao teu trabalho através do site Piloto Policial, que eu digo que é uma ferramenta que a gente tem e deve aproveitar mais. A gente deve mandar mais conteúdo para lá, a gente deve fazer a divulgação do trabalho que tu realiza com a tua equipe lá. Então, na verdade, isso para que também, da mesma forma que vocês materializaram para nós o que foi o evento 2024 naquele NAVSEG, a gente só gostaria de materializar para te colocar lá na tua prateleirinha lá, essa pequena lembrança. Nosso muito obrigado mais uma vez, a ti e a toda a tua equipe, e vamos em frente. Como eu falo, né, falei lá na reunião dos oficiais, eu repito aqui, todo mundo gosta de copiar a frase, né? Eu também. Aí, conforme o festejado filósofo francês Jean-Claude Van Damme, o céu é para todos. E a gente vai em frente. Pessoal, obrigado aí e vamos em frente nas novas palestras. Caminho sem volta, né?